Você sabia que existe uma sequência de 74 versículos onde o nome Jesus não aparece no texto original de Marcos, mas mesmo assim os tradutores colocam ali em português o nome Jesus por mais de 10 vezes, a depender da versão ou da tradução que você está lendo? Bom, esse vídeo vai estar exatamente apresentando essa sequência, mostrando exatamente o local onde que ela fica, né? E tentando entender o porquê que você tem essa sequência, é uma longa sequência, que o nome Jesus, que é um nome extremamente importante, aparece no Novo Testamento mais ou menos aí 905, 906 vezes. É um nome extremamente importante em torno do qual gira toda a informação do Novo Testamento, mas nessa sequência de Marcos, o nome Jesus não aparece no texto original. E exatamente o que a gente vai estar apresentando aqui e tentando entender o porquê isso acontece, né? Então, como eu disse, a depender da tradução, da versão que você tem, você pode ter ali uma quantidade de nomes Jesus nesse intervalo que envolve aí, como eu disse, 74 versículos ou 12 perícopes, né? Se considerar aquelas subdivisões que os tradutores colocam ali no texto, né? Dividindo ali uns títulozinho pequeno, você tem mais ou menos uns 12 perícopes ali, e o nome Jesus não aparece no original, né? Mas nas traduções está recheado, né? Como eu disse, a depender da tradução você vai ter 8 vezes a 20 vezes. Algumas traduções colocam 20 vezes o nome Jesus nesse intervalo aí. Então, basicamente é isso, né? A gente vai estar avançando aqui dentro do quadro Nosso Grego de Cada Dia. Esse vídeo é um vídeo de atualização aqui no canal. Então, se você gosta do conteúdo, já se inscreva, compartilhe, precisamos aí da sua ajuda. O que você pode fazer agora é clicar no gostei, né? Se tiver gostado, se não gostou também pode clicar, também pode dar uma sinalização. Pode deixar um comentário também sobre isso. Se você já identificou isso aqui, já viu alguém comentar sobre isso, né? Já viu algum comentário sobre isso, né? Comentário meio que você comprou, ou algum vídeo que alguém explicou, você já viu sobre essa questão aqui? A gente vai estar vendo isso aqui a partir de agora, né? Então o texto, como eu disse, vai nesse intervalo aí de Marcos capítulo 3 a Marcos capítulo 5. E a gente vai começar por aqui. O nome Jesus é um nome extremamente importante no Novo Testamento. Aparece ali aproximadamente 905 vezes, né? Um pouco mais, um pouco menos, a depender de algumas questões do texto grego que você está a usar. Então esse nome é um nome extremamente importante. Aparece quase 1000 vezes no Novo Testamento. E aí eu peguei a divisão as vezes que esse nome ocorre no livro de Marcos. Ele ocorre mais ou menos aproximadamente 82 vezes, né? Um pouco mais, um pouco menos aí, ó, depender de uma contagem mais rápida, uma contagem mais precisa, alguma variante, coisa do tipo. Você vai ter aproximadamente mesmo assim, né? 80 vezes ali no texto de Marcos você tem o nome Jesus. Eu dividi também, fiz a lição de casa e peguei por capítulos o nome Jesus. Aparece quantas vezes em cada capítulo ali. Então nós temos 6 vezes no capítulo 1, temos 5 vezes no capítulo 2, nós temos uma vez no capítulo 3, né? E aqui é onde entra já aquele problema. Veja que no capítulo 1 e o 2 nós temos 6 e 5 respectivamente. Capítulo, por exemplo, capítulo 14 nós temos 11 vezes, né? No capítulo 10, 18 vezes. E aí quando a gente chega nessa parte de Marcos, nós temos um vácuo, né? Um vácuo aí, né? De onde Jesus, o nome Jesus não aparece. Mesmo assim ele está agindo, né? Esse é o ponto interessante. Ele está agindo, mas o nome não aparece. Então esse é um ponto importante aqui que o grego vai nos revelar. Então, nós temos no 3 uma vez que aparece, nós temos o 4 nenhuma vez, já está dentro daquele recorte lá, né? Que pega uma parte do 3, o capítulo 4 todinho, né? E também uma parte do 5. Então vai entrar uma parte do quase o capítulo 3 todo, né? Pega bem no início do capítulo 3, aí vai, né? O restante do capítulo 3, entra no capítulo 4 todo, né? Todo o capítulo não fala de Jesus, o nome Jesus. Uma parte do capítulo 5 também, alguns versículos iniciais do capítulo 5 também não vão falar de Jesus. E nós temos no 5, né? 5 temos 8 vezes, né? Bem perto. Veja que do capítulo 2 ao capítulo 5, nós temos ali 5 vezes no capítulo 2 e no capítulo 5, 8 vezes. Mas nesse intervalo, né? Praticamente zerado aí, nós poderíamos pegar, se não tivesse essa ocorrência no capítulo 3, pegaríamos aí o capítulo 3 e o capítulo 4, né? Aí exatamente zerado de nome de Jesus. No capítulo 6 nós temos 2 vezes, no capítulo 7 também nós temos um vácuo também aqui nessa questão, e realmente não aparece aí. No capítulo 8
aparece uma vez, no capítulo 9 aparece 8 vezes, no capítulo 10 aparece 18 vezes, no capítulo 11 aparece 6 vezes, no capítulo 12, 5, no capítulo 13, 2, né? No capítulo 14, 11, no capítulo 15, 2, e no capítulo 6, aliás, 16, 2 vezes, né? Então, o Novo Testamento, né, a palavra Jesus, o nome Jesus aparece ali, né, Jesus, né, aparece ali mais ou menos essa quantidade, aproximadamente 900 vezes ali no texto do Novo Testamento. E peguei também, fiz o cálculo sobre o uso do nome Jesus em cada um dos evangelhos, a considerar todo o Novo Testamento. Em relação ao Novo Testamento, o livro de João usa 26% dessas ocorrências, o que dá em torno aí de 234 vezes, né? Então, 234 vezes o nome Jesus aparece no livro de João. Então é um percentual extremamente expressivo, né? Ali sendo campeão nesse sentido aqui nos evangelhos, né? Onde aparece o nome Jesus assim, de forma absurda, né? Quantidade absurda aqui. Então nós temos essa curiosidade. Em Mateus nós temos 17%, aparecendo 152 vezes, né? Lucas nós temos 9 vezes, né? Bem percentual aí, talvez ele em torno de 80 vezes, né? E Marcos também é a mesma coisa, 9 vezes, né? O Marcos 8 vezes, mas tem uma aproximação, né? Aproximei para 9 aqui, então temos essa questão. Aí juntando tudo aí dá um percentual de pouco mais da metade das ocorrências de Jesus aparece nos evangelhos. Porém, os demais, né, a outra metade, né, vai ficar para as cartas também, para o livro de Atos e as cartas em geral, Apocalipse, enfim. Então vai ser dividido aí por outros e outros livros, né? Aproximadamente aí pelos uns 23 livros vão ficar para dividir aí o restante, né? Não chega nem a ser mais a metade, pouco menos da metade vão ser distribuídos nesses livros do Novo Testamento. E aí a gente vai ver aqui por que esses nomes não aparecem, então pelo menos ver aqui a sequência que esses nomes não aparecem. Quando você está nesse nosso quadro do nosso grego de cada dia, né? Você já conhece bem aqui. Então nós temos esse intervalo entre Marcos capítulo 3, versículo 7 ao 5, versículo 6. O 3 e 7 ele finaliza, né, esse texto, ele vai exatamente aqui. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia. Pronto. Finalizamos aqui. Jesus aparece no texto original nessa questão. Onde que esse nome está, esse nome Jesus no texto original? Eu trouxe o texto original para mostrar aqui que o nome Jesus está aqui. Jesus, Ró Jesus, né? Ró Jesus. E o Jesus, né? Não se traduz o Jesus, se traduz como Jesus, né? Um dia desse tive uma discussão aí com alguém que queria que certo artigo lá de Deus fosse colocado em português, ficaria o Deus, né? No local que não era necessário. Mesma coisa com Jesus, né? Aqui não é necessário, então se traduz porque já se sabe quem é esse Jesus. Mesmo você colocando sem um artigo aí, mas já está identificado quem é esse Jesus, não há necessidade desse artigo aí aparecer. Em alguns casos há necessidade, nesse caso aqui não há nenhum tipo de necessidade. Então Jesus aparece aqui. Outra vez que Jesus aparece, lá depois desse intervalo, né, dessa lacuna, né, essa lacuna aqui do nome Jesus, vai voltar a aparecer lá no Marcos capítulo 5, versículo 6, né, que é a ideia de quando de longe viu Jesus, né, correu e prostrou-se diante dele. Então, aqui o nome Jesus aparece de novo, né? Isso, né? No acusativo, ele viu alguém, ele viu um objeto aqui, né? Ele viu o Jesus, né? Ele viu Jesus, né? Então, ele vai em direção a Pó, né? Ele vai em direção a Jesus ali. Bom, e aí ele vai o tal do prosquinel aqui, né? Ele vai se prostrar diante dele do autó, que é ele vai se prostrar um dativo, né? Então, isso aqui indica que é ou diante dele por causa da conjunção de alguma estrutura, né? Ou perante ele, enfim, ninguém se curva na direção dele, se curva perante a pessoa, né? Você se direciona a pessoa nesse sentido. Então você já tem essa estrutura aqui. Então nós temos Marcos aí com esse grande intervalo que é muito interessante, né? Entendermos por que isso acontece, né? Por que Marcos deixa um intervalo gigante desse aqui, né? Aí nós temos esse intervalo, ele corresponde, como eu disse no início, 74 versículos ou 12 perícopes, né? O nome Jesus aparece em várias traduções e em quantidades diferentes. Como eu disse, a depender da tradução, vai lá de 8 vezes até 20 vezes. Algumas traduções trazem o nome Jesus aqui. Então, por que isso acontece, né?
Então, tem várias questões aqui. Necessariamente, o livro de Marcos, ele é um livro dinâmico, né? Então, um livro dinâmico em que Jesus está a realizar... Eu já até falei um pouquinho, tem um vídeo aqui, se eu lembrar, vou estar deixando para você aqui, está aparecendo porque eu lembrei, né? O meu editor aí lembrou. O livro de Marcos, ele é um livro dinâmico, ele está sempre trabalhando aquela ideia, imediatamente aconteceu, e logo após, né, uma sequência rápida de acontecimentos, trocando as cenas rapidamente. Então, isso justifica também você ter, no caso aí, e tem outro detalhe aqui também que eu terminei, que não falando na parte lá. O nome Jesus não aparece nesses 74 versículos. Jesus está agindo aqui. Então, o que acontece aqui? Mesmo o Marcos, ele vai usando apenas pronomes para fazer esse apontamento para trás, né? Essa marcação, esse elemento deútico, né? Para estar marcando, apontando e tal. E ele vai fazer aquela referência anafórica, né? Para trás sempre, né? Então, o Jesus que ele acabou de falar no versículo 3, né? Versículo 3 e 7 ali, capítulos 3 e 7, aí ele vai fazendo uma referência a esse Jesus. Então, ele fez isso, e ele fez, e ele. Então, Jesus vai estar corretamente ali no texto, né? Aparecendo, assim, a ação é de Jesus, né? Ele que diz, ele que fala, ele que vai, alguém se prostra, né? Diante dele e tudo mais, mas o nome não aparece. Então, o Marcos troca essa presença de Jesus, o nome Jesus, por pronomes. Os pronomes, né? Por exemplo, ele, dele e tal, essas coisas vão trocando, né? E ele falou, né? Tudo isso. Outro elemento que o Marcos vai usar aqui são as terminações verbais. As terminações verbais que indicam que o sujeito ali é alguém, a terceira pessoa, né? Ele, né? Então, às vezes, você não tem um pronome ali no texto, mas você tem o verbo requerendo uma terceira pessoa, que essa terceira pessoa é o ele, né? Terceira pessoa do singular. E aqui, algumas questões, poderia ser que o próprio livro de Marcos, ele tem uma sequência muito rápida nesse sentido. E aqui, as histórias, né? As cenas ficaram muito próximas aqui, ele vai só fazendo a conexão com o anterior, né? Essa é uma das questões. Se você sabe qual a razão, né? Se você já descobriu qual a razão que Marcos deixa esse vácuo tão grande aqui, deixa nos comentários aqui, né? O que você fala. Então, o que as traduções fizeram? As traduções aqui, para evitar ficar nesse vácuo tão grande de pronomes, né? Você tem 74 versículos com ele, isso fica chato na leitura. Eles vão adicionando Jesus, onde, por exemplo, e ele diz, quem disse? Jesus. O tradutor vai lá e diz, Jesus disse. Apesar do nome não estar ali, mas a ação está ali, Jesus está agindo, mas o nome não aparece. Então, os tradutores, para evitar também essa questão mais deselegante, às vezes, né? Ficar repetindo ele, você não sabe. Daqui a pouco o leitor perde o raciocínio de quem que era esse ele, de tão distante que está a referência, e eles vão adicionando nomes de Jesus ali em alguns locais específicos, né? Não considero que isso é um erro, né? E isso é uma forma de comunicar também, de melhorar a linguagem, né? Então, nesse sentido, entendo que os tradutores acertaram muito bem nessa parte, né? Alguns tradutores, não todos, né? E a questão básica aqui é que você tem Jesus atuando e os nomes vão aparecendo. A questão é que quando você lê no texto em português, você não descobre isso aqui que eu estou falando lendo o texto em português, porque o nome Jesus está lá. Então não tem como você comentar. Aqui existe 74 versículos onde Jesus não aparece, o nome não aparece. Não tem porque o nome aparece lá. Então isso de alguma forma tira um pouco do leitor daquilo que está no original, mas passa a mensagem, né? A ideia da tradução aí, mais dinâmica, pelo menos nesse sentido, né? Ela indica quem é a pessoa que está agindo ali, no caso, Jesus. Então esse é um ponto interessante aí, e esse era o vídeo de hoje. Comenta aí se você gostou, não gostou, se já sabia, não sabia, né? Comenta aí o que você acha sobre isso, qual a sua explicação. Obrigado por ter chegado até aqui no nosso quadro Nosso Grego de Cada Dia. E até o próximo vídeo aí, onde a gente vai estar comentando também outras curiosidades importantes do texto grego. Valeu, fui!